98.7. E começa agora a conferência de imprensa da Rádio Observador. Trago uma história levezinha que li na BBC sobre um grupo de amigos que todas as quintas-feiras à noite se junta para beber um copo. Sabem há quanto tempo? 56 anos. Ixi. Adoro. Ainda têm força Que para loucura. levantar. Não, Mas o álcool conserva. Conserva e move. Já dizia o Ministro da Agricultura, não é? O vinho. A água mais é que faz mal. A água é que estraga, enferruja. Com 80 e poucos anos, os amigos dizem não ter perdido mais do que 2 dúzias de encontros desde 1968. Portanto, há mais de 5 décadas que se encontram para beber uma cerveja e pôr a conversa em dia entre os bairros. Desculpa, mas é todas as semanas. Todas as semanas. Não vão de férias, não... Se calhar há um que falta. Há sempre, sim, mas vão mantendo. ok. Sim, Seja sim. assim. Portanto, há mais de 5 décadas que eles se encontram entre os bairros ingleses Sheffield e Rotherham, que estão a uma distância de 20 minutos de carro, encontram-se no mesmo bar e ficam quase sempre até fechar. Habitualmente só mudam de bar de 9 em 9 anos, começam a ficar cansados e depois querem coisas novas. Ou se calhar são os donos do bar que ficam cansados deles. Vamos mudar de Ficarem lado. até às tantas. Falam numa tradição inabalável que nem o confinamento durante a pandemia os impediu de se verem e de conversarem. Ok, deixaram de se encontrar no bar, mas migraram para os ecrãs, onde passaram a reunir via Zoom. E parece que gostaram, porque mesmo com o fim da pandemia, o hábito continuou. Ainda fazem Zoom uma vez por mês, isto porque não querem abandonar os amigos que são de longe e que não se podem juntar a eles no bar. Com o passar dos anos, o número de elementos, claro, foi variando e não só. Diz um deles que o tema das conversas também mudou. Antes conversávamos sobre futebol e sexo, hoje é mais sobre próstatas e pensões. Disse um deles no gozo. Mas há mais mudanças. Durante esta entrevista à BBC também revelaram que costumavam beber 3 canecas ao mesmo tempo, mas hoje em dia são só 2. 2 canecas. Nada mal, com 80 e tal anos. Apesar de terem visões e ideologias muito contrastantes, dizem que nunca discutiram, pelo menos se a memória não lhes falha. Já se esqueceram. Dizem que provavelmente já se esqueceram. É a história de uma amizade com mais de meio século. Está na BBC, mas também está no público. Olha, eu trago... Adoro. Eu vou também ao público É a aqui melhor uma notícia história. do dia esta. Esta- Desculpa, não consegues bater, Bruno. Não consigo, até porque esta é uma notícia docinha, mas se calhar assim com um travo amargo. Agridoce. É agridoce. É porquê? Porque um manuscrito que contribuiu para o mito da doçaria conventual, que foi aí que se criaram muitos doces, pode afinal ser uma falsificação. Este receituário de doces alegadamente produzido num convento feminino no século XVIII e que está guardado na Biblioteca Nacional de Portugal, poderá afinal ser uma falsificação que deu suporte histórico a esta ideia da doçaria conventual. E esta foi a conclusão a que chegou uma investigação científica. Este manuscrito era dos poucos receituários que se conheciam do século XVIII e agora a sua autenticidade é posta em causa. Os resultados preliminares da investigação foram apresentados na semana passada, numa conferência precisamente na Biblioteca Nacional, pela professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Isabel Drummond Braga, e pelo docente da Escola Superior de Educação de Coimbra, João Pedro Gomes, ambos com trabalho académico sobre a história da alimentação e, em particular, da doçaria portuguesa. Isabel Drummond Braga tinha usado no passado aquele manuscrito para um livro sobre receituários conventuais e já em 2015 pensou, sem que o tivesse dito, que haveria ali algumas coisas naquele pequeno livro que lhe pareciam estranhas, mas que na altura ela entendeu como sendo pioneiras, ou seja, estariam à frente, exatamente, do seu tempo, e não como uma fraude. Mais recentemente, João Pedro Gomes, quando estava a fazer o doutoramento dedicado à história da doçaria portuguesa, pôs em causa a autenticidade do documento e Isabel Drummond Braga agradece, diz que em boa hora o fez. Após a defesa da tese de João Pedro Gomes, em 2023, em que argumentou, por exemplo, que a ideia de doçaria conventual é um mito construído, os 2 investigadores avançaram este ano para um trabalho mais detalhado, então para confirmar, para verificar a veracidade daquele manuscrito. E João Pedro Gomes tinha conseguido aqui relacionar aquele documento com os manuscritos existentes entre os séculos XVI e XVIII, entendeu que o receituário era completamente dissonante com elementos que pareciam fora do seu tempo e outros que o tornavam no mínimo peculiar. Havia aqui algumas expressões anacrónicas, por exemplo, referências a cacau em pó, quando o cacau na altura só era utilizado em barra e apenas para bebidas, ralador de ou rolo de massa, também palavras fora do seu tempo. Ou então vá vir à internet. Verifique depois no YouTube.
Porque o rolo de massa na altura chamava-se canudo. E não rolo de massa. Portanto, este tipo de anacronismos indicava que seria então uma fraude. Os investigadores procuraram vários caminhos para averiguar a autenticidade do manuscrito, por exemplo, através da tinta, para confirmar se a tinta já era usada naquela altura. E houve outros indícios de que não seria autêntico, não teria sido escrito no século XVIII, como, por exemplo, haver uma receita escrita à moda de Lucas Rigaud. Lucas Rigaud, que foi cozinheiro da Rainha Dona Maria I e que só começou a escrever, ou só escreveu as suas receitas cerca de 60 anos após a data deste manuscrito. Como é que poderia haver um receituário escrito ao estilo de Lucas Rigaud antes de Lucas Rigaud? Podia ser ao contrário, podia o Lucas Rigaud ter imitado. Bem, enfim, há quase a certeza que não é um documento autêntico, porque também era atribuída a autoria a uma abadesa que afinal não existia. Não há registros da existência dessa abadesa no convento. E os investigadores acham que não terá sido o Secretariado de Propaganda Nacional do Estado Novo, que na altura comprou o documento, a forjá-lo. Acreditam que teriam comprado a pensar que seria um documento autêntico, mas de facto agora põe-se em causa não só a autenticidade deste documento, mas toda a ideia, todo o mito por trás da doçaria conventual. Se calhar não é bem assim, não terão partido Está-me a daí. apetecer um papo de anjos. Não, exatamente. Não é uma barriga de freira. Uma barriga de freira ou qualquer coisa. O importante aí é, de facto, vamos lá testar mesmo os doces, não é? Sim, se isso funcionar, o que é que interessa? Independentemente Se é com Não, um canudo mas cai ou um rolo da mito, massa. cai um mito. Vai ser verdade. Que aquilo era feito lá nos conventos. Não é? Quer dizer, é uma boa história, não é? Sim, a narrativa é ótima. Se não é vero, se não é verdade, então olha, imprima-se a lenda, porque já está enraizada, é E verdade. quando a história é contada muitas vezes, passa a ser verdade. Passa a ser verdade, passa a ser lenda. Está no público, não é? Leste no público. É no público dessa história. Esta história está no público. Então, Deixamos para Paulo, tudo amanhã. bem? Deixamos Nós para vamos amanhã. andar aqui às voltas. Até porque o tema é rotundas, portanto. Então fica para amanhã.